Tudo bom, pessoal? Meu nome é Ismael, da Central do REITs. Olá, pessoal, muito boa noite. Francisco do canal Mente de Holder. A gente está trazendo mais um conteúdo sobre rates, mais uma questão de bull and bear que a gente está falando todas as semanas aqui. Então, aproveita para se inscrever no canal do Ismael, também no meu canal, no Mente de Holder. Toda semana tem conteúdo novo, principalmente para quem gosta de longo prazo, e também os rates que o Ismael posta um conteúdo super bacana todos os dias. E vale lembrar, pessoal, que nada que nós falamos aqui é uma recomendação de compra e de venda e tem um caráter meramente informativo, correto? Falando nisso, hoje nós vamos falar de um REIT. Para quem não conhece aí, ele é o Welltower. Ele foi o primeiro REIT healthcare listado em bolsa, né? É, Gosto muito desse rate, Ismael. A gente vai ter um bate-papo muito bacana aqui, porque esse é um rate que eu tenho na carteira e estou muito feliz de poder falar os pontos positivos para o pessoal aqui. e vale lembrar que hoje nós estamos aqui fazendo, o Francisco vai fazer o Bull, eu faço o Bear aqui. O que eu quero lembrar aqui de Welltower, né? O Welltower, ele é o primeiro REIT Healthcare, como eu já acabei de falar aqui. O nome dele era Healthcare Fund, então ele mudou o nome dele aí em 2016, aí passou para o Welltower, né, como todo mundo conhece hoje. É um dos maiores REITs, foi fundado em 1970, e só para a gente ter uma ideia do tamanho dele, né, em 2019 ele chegou 5 bi de dólares aí em receita, então é um é um IT bem grande, né? Dentro desse setor de healthcare aí, que é um setor que está em expansão, ok? Exatamente. E um pouco da história deles, Ismael, ele foi fundado em 1970 por um casal, né? Então eles compraram uma casa que eles começaram a fazer a operação de senior housing. Eles nunca imaginavam que a empresa que eles estavam fundando na época ia chegar desse tamanho, né? Então é um ponto que a gente vê o histórico e aonde chegou o Eltower e a gente fica imaginando aonde que ele vai chegar, né? É, a gente vai explicar aqui para vocês, no próximo slide aí, que são os tipos de senior house, né? Porque até como o Francisco falou aqui, o Welltower foi fundado como uma senior house. Hoje a gente tem três tipos de senior house. Pode até passar aí, Francisco, mostrar para o pessoal, né? Na verdade, a gente tem dois tipos principais, né, de senior house, porque skilled nurse não entra nessa classificação. O que a gente tem? A gente tem o Independent Life, que é aquela casa de repouso onde o idoso ele tem uma, uma maior liberdade, ele pode andar, funciona mais como um hotel, né, para falar a verdade, porque o idoso ele não precisa de muito cuidado. Você tem o Assisted Life, onde o idoso já vai precisar de um cuidado um pouco maior, ele vai precisar ali de enfermeira, mas é mais para ajudar a tomar um banho, às vezes, locomoção, lembrar com medicamento, é aquele cuidado básico. E o Skill Nurse, que já tem outra classe aqui em outro subsetor, é aquele onde o idoso vai precisar de um cuidado um pouco maior, né? Na verdade, ali você vai precisar até de médicos, enfermeiros, né? Então, é como o próprio nome diz, né? Uma enfermagem especializada. Então, até E aqui o eu já trago, Ismael, tu já está apresentando um pouco dos tipos de receita dele, de faturamento. Aqui eu já trago um ponto super positivo, é a diversificação, né? A gente vê um foco em senior house, que a gente vai explicar no decorrer do vídeo, mas já de largada a gente já vê que o rate ele tem várias fontes de receita, não ficando dependente apenas de senior housing, que é o carro-chefe, digamos assim. o Senior House é o carro-chefe, que foi de onde começou, né? Que você explicou aí que foi onde tudo startou. Mas hoje já é um rito bem mais especificado, como nós vamos explicar até no próximo slide aí. Pode até passar aí, Francisco, mostrar para o pessoal da diversificação, né? Exatamente, esse é um ponto que a gente traz para vocês aqui aonde que esse rate está alocado, ou seja, hoje ele tem mais de 1.600 propriedades e a gente vê que essas propriedades, grande parte está focada nos centros urbanos. E só trazer um adendo aqui, Ismael, a maioria das propriedades delas são onde o Biden está ganhando, né? Então a gente vai ver agora como é que vai ser a eleição, mas está focado nos grandes centros urbanos das costas, né? Então a gente já tem uma particularidade de hoje. Mas o ponto aqui de trazer é que o rate ele está focado em grandes centros urbanos, é onde a gente vê uma movimentação tanto econômica, quanto demográfica, quanto de capacidade financeira. Então a gente vê esse foco de ter propriedades nesses centros, além de uma operação que o rate tem também no Canadá, quanto no Reino Unido, que a gente vai explicar um pouco mais depois no vídeo.
É interessante lembrar aí, até falando do Biden aí, né? Porque a pensão média, né? Que seria lá o INSS do americano, era em torno de US$ 1.400. E essas casas aí, principalmente o Assisted Life, né? Eles variam em média US$ 1.800 a US$ 2.200. Então, eles são um pouco mais caros ali, até que as pessoas conseguem pagar. E o ponto positivo de um rate como o Tower estar posicionado nos grandes centros urbanos é o fato de que, em geral, né, a família ali, os filhos, ajudam a pagar parte dessas despesas. Então, esse posicionamento, quando você tem um idoso em casa que ele vai habitar uma senior house, em geral, você quer próximo da família, né? E os De grandes ter a centros proximidade com o urbanos local, né? Exato. permitem isso, né? Esse é um ponto positivo para o Welltower, para falar a verdade. Ok? Tu já tá virando positivo nesse ativo, hein? Já tô vendo agora. Não, eu considero ele dentro dos REITs de senior house aí, ele está entre os melhores, mas eu vou explicar Top um ponto 3. negativo aqui, que é a dívida dele, né? Pode até passar aí. Aqui eu vou explicar, pessoal, só para entender esse gráfico em pizza aí. Em azul, a gente, na verdade, o gráfico em pizza, ele mostra o portfólio dele, né? No que ele é focado. É, Aqui a gente tem, em azul aí, a gente tem o portfólio dele de senior house, que é 60%. E dentro desse portfólio de senior house, na verdade, é um portfólio dele porque foi de onde começou, né? A gente tem que lembrar o seguinte: em 2008 houve uma mudança aí no modelo de contrato, né, desses REITs. Então, em 2008 surge um modelo chamado REIT-EA. O que são os contratos REIT-EA? São aqueles onde o REIT tem participação na operação. Então, se a operadora consegue expandir receita, tudo mais, aí o REIT acaba expandindo também a sua própria receita. Então, isso é um modelo interessante. Já os contratos de triple net lease, não. Os contratos de triple net lease, o retail vai lá basicamente com o operador, pega o cheque no final do mês e pronto, ponto final. E o operador ele é responsável por pagar taxas, impostos e manutenção. Em geral, são contratos mais longos, né? Hoje, cerca de 25% dos contratos de Welltower são no modelo triple net lease, dentro de senior house, e 35% são de RIDEA. Hoje ele sofre até bastante porque esses contratos de ideias estão tá em queda aí, né? Porque com a pandemia aí esse setor sofreu. Mas o que chama atenção é 10% são skin nursing, 25% são clínicas médicas e 5% do portfólio dele é hospital. E isso é até um ponto positivo aqui que eu vou falar no final aqui, porque essa exposição, essa diversificação do portfólio aí tem sido positivo para o Welltower aí nos últimos anos, né? Ok? Exatamente, Ismael. E aqui trago para vocês um pouco dos exemplos das marcas parceiras em relação a que o rate ele cresceu nos últimos anos. Então, ele operou muito forte na questão de senior housing. E esse era um ponto que, vamos lá, há 10 anos atrás, Ismael, tinha uma rentabilidade, uma questão de margem muito alta, até por uma questão de menor concorrência e tudo mais. Então, e o rate ele conseguiu crescer muito em propriedades nesse modelo. E é interessante de verificar agora que a gente está vendo uma alteração no portfólio, ou seja, o board está tentando se redesenhar em relação aos pontos de senior housing com clínicas médicas de hospital, mas a gente traz para vocês aqui um pouco do histórico de como esse rate conseguiu chegar a um tamanho monstruoso de operação, principalmente focado na senior housing e junto com esses parceiros nas grandes cidades americanas. Isso é até importante a pessoa entender, porque às vezes muita gente acha que o REIT ele opera, né? Não, o REIT ele é o dono dos imóveis e tem esses operadores aí que é quem faz que está ali no dia a dia, né? Cuidando da Exato. senior house e dos A marca hospitais, assim. comercial, né? Então, o Tower não é Exatamente. uma marca comercial que a gente vai ver nos Estados Unidos, vai ver sim esses Exatamente. parceiros com as operações. Outro ponto aqui, pessoal, que agora a gente entra um pouquinho mais na análise aí do REIT, né? Um ponto interessante desse REIT que eu levo em consideração aqui é a dívida dele, né? Que eu vou até trazer aqui para vocês falar um pouco mais de dívida, né? Hoje, a dívida dele hoje está em cerca de 6,5 dívida EBITDA, né? Essa é uma métrica que a gente tem que lembrar que é o seguinte, a dívida em geral, ela pode ser até estática, né? Mas o EBITDA, ele varia ao longo do tempo. Então, o que aconteceu agora com a crise? A receita caiu bastante, então o EBITDA cai. Então, essa relação dívida-EBITDA,
ela acaba subindo. E o que acontece com esse REIT? Hoje ele tem uma classificação de nota de crédito, né? Para quem não conhece aí as notas de crédito, é como se fosse uma nota mesmo que uma instituição como a Standard Poor's, a Moody, a Fitch, dá para as empresas. Então, quanto melhor a nota que ele tem, então, por exemplo, AAA, AAA, é uma nota excelente, então vai permitir com que essa empresa capte recursos a juros mais baixos, porque ela tem uma vantagem no mercado financeiro. Hoje, o que acontece com o Tower é que ele tem um convenant de dívida que não permite ele subir muito essa dívida, porque senão ele vai ter que acabar executando parte do que ele possui em débito. E para a gente tomar como base aqui Standard Poor's, hoje ele dá a nota de BBB+, para o Welltower. Se essa nota cair mais 2 degraus aí, ele cai para grau especulativo. Então, muita instituição financeira, até fundo de pensão, vai ter que se desfazer dessas ações e é lógico que a cotação vai desabar, né? E esse é um momento excelente para o Welltower poder até renovar a dívida, né? Como se diz, rolar a dívida. Então, mas para ele rolar a dívida, ele precisa melhorar essa nota de crédito dele aí, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração aí, né? O que acontece para o Welltower diminuir essa dívida aqui? Hoje ele não pode vender as ações dele, porque a gente tem que lembrar do tripé do crescimento aqui, né? Ele não pode vender as ações dele porque elas estão baratas, para falar a verdade. Caiu bastante, né? Contrair mais dívida é complicado, já que a nota de crédito dele já está até com indicativo de queda. E aí emitir mais ações também não vale a pena, como eu já expliquei, né? Então, o Welltower está tudo complicado aí para diminuir essa dívida EBITDA. O que ele poderia fazer hoje? Aumentar. Então, a melhor forma de diminuir esse indicador é ele aumentar a receita, o EBITDA, mas ela tem queda. Então, uma das propostas que está na mesa hoje é ele vender os ativos que ele possui. Alguns ativos, né? E vender ativo hoje, principalmente no Senior House, não tá pegando muito bem, né? Não vai ser fácil ele vender. Exatamente. Não vai ser fácil ele vender esse maré aí no mercado. Então, não que os portfólios dele sejam ruins, como a gente acabou de explicar, mas o momento que não é bom, né? Como eu falei, a receita dele caiu de cerca de 18% aí nos últimos meses, e isso tem sido um fato assim, tanto negativo para o Welltower, ok? E um pouco da realidade que tu já trouxe para nós aqui, Ismael, em relação aos casos de Covid-19, tá? Então, 96% das propriedades não relataram nenhum caso de Covid nas últimas semanas. Então, esse é um ponto super importante que a gente traz em relação à operação do rate, muito mais pela questão de adaptação que eles têm, ou seja, eles estão conseguindo se adaptar muito bem a essa realidade que a gente está passando agora, que é um ponto super positivo. Porém, um ponto negativo que a gente vê nos resultados é que para conseguir resolver esse ponto em relação a não ter nenhum caso, a companhia está gastando muito em questão de prevenção à pandemia. Então são pontos tanto positivos da capacidade de adaptação das propriedades, principalmente porque são propriedades com idosos, que são um grupo de risco em relação ao vírus. Porém, o rate está tendo gastos e despesas extras não recorrentes muito fortes em relação a essa demanda, esse ponto. E aí entra naquela questão, né, que eu acabei de falar, né? O gasto operacional aumenta, né? Até no próximo slide eu vou explicar o que mais pega hoje para o Welltower, né? Você vendo aqui a vacância, né? Pode até passar aí para nós. E é um ponto de curto prazo, mas que impacta na operação, né? Então, o gasto não recorrente, ele machuca o resultado, né? A gente está vendo isso agora no rate. Né? Exatamente. Se a gente observar, desde fevereiro, a taxa de vacância vem aumentando bastante em Welltower. Ela que é cerca de 90%, e hoje já está chegando na casa dos 70%. Então, como eu expliquei, né? Cerca de 35% dos contratos dele é no modelo RIDEA, onde ele tem participação nesse lucro aí do operador. E com a taxa de vacância aumentando, ele tende a cair também. E aí, assim, não é só essa taxa de vacância que tanto pega para esse REIT, né? A gente tem que lembrar hoje que, analisando aqui até a saúde financeira dos inquilinos dele, hoje ele possui 17 inquilinos que não possuem receita suficiente para pagar o aluguel. Então, a própria receita do operador não pagaria o próprio aluguel que ele tem para pagar, mesmo dentro dos contratos de triple net lease. Hoje ele tem um dos maiores operadores dele, que é Gênesis, que está em processo de falência.
inclusive tem uma dívida de 100 milhões de dólares aí com o Welltower para pagar, né? E já está até no tribunal aí para questão de falência. Então não é só o Welltower que tem problema, né? Os operadores de Welltower estão sofrendo bastante, já que a gente está considerando aqui essa senior house, né? Porque é a maior parte do portfólio dele. Então, mesmo fora dos contratos de ideia, que seriam os contratos triple net lease, que são aqueles contratos mais seguros, eles também não estão 100% garantidos, né? Se esses inquilinos falirem também, que é o que está acontecendo com o Gênesis. E é um ponto agora, Ismael, que eu gosto muito desse rate, é a questão dos dividendos, né? Então, eu como gosto de operações que são que tem um histórico já, esse exemplo do Welltower é super bem visto aqui, ou seja, a gente tem um histórico crescente de dividendos desde os anos 2000, a gente teve uma queda bem forte na crise de 2008, mas a gente pode ver que também o rate, o ativo, conseguiu voltar a níveis até maiores que a crise na época, muito, muito rápido. Então, trimestre a trimestre, a gente estava vendo um aumento gradual dos dividendos, ele estava querendo entrar até no Dividend Aristocrat, não conseguiu agora pela questão da pandemia. Então, esse é um ponto de histórico comprovado de geração de receita e geração de lucro para conseguir pagar os dividendos. Então, eu trago esse ponto aqui na análise, até porque é algo que a gente gosta bastante quando a gente vai montar uma posição, de ver o histórico comprovado de geração de valor pela companhia. Esse é um ponto bem relevante, né, quando a gente analisa aí os dividendos, né, já que a empresa que é um dividendo aristocrata, ele tende é uma empresa que não passou aí, no mínimo, aí por 2 crises financeiras, né? Então, a gente considera o ciclo do capitalismo, que é o comum aí. Então, é um REIT, assim, em termos de crescimento de dividendo, a se considerar, né? Com certeza, com certeza. E, além disso, em relação ao dividendo, também um ponto super positivo é o crescimento da porcentagem de população idosa. Então, a gente está vendo essa é uma tendência não só nos Estados Unidos, quanto no Brasil e outros países, de um envelhecimento da população, ou seja, com uma taxa de natalidade mais baixa, e, ao mesmo tempo, as pessoas estão vivendo mais. Consequentemente, esse rate já está muito bem posicionado para conseguir surfar essa onda, digamos assim, de aumento populacional de idosos e, consequentemente, uma maior demanda pelos seus serviços, tanto nas senior houses quanto nos skilled nurses e nos hospitais. Um ponto que eu trago aqui interessante sobre essa questão do envelhecimento da população é que, em geral, os analistas tratam o envelhecimento da população como se 65 anos você fosse para uma casa de repouso e acabou. E que não é verdade, né? Eu tenho um tio meu, por exemplo, que ele tem mais de 60 anos e eu não consigo pegar ele na corrida. Então, eu não vejo ele habitando uma senior house. Isso é muito relativo, né? Isso depende até da pessoa. Em geral, ali, as senior houses, o que eu até fiz uma pesquisa aqui, que até tem um artigo científico, um artigo, né, publicado do Chase Bank, que ele fala exatamente isso, que as pessoas, na verdade, elas vão habitar bem mais velhas. Elas entram com a média de idade aí de 79 anos, não 65 anos. É como se supõe, né? Os skinny nurse, não. Os skinny nurse, como a pessoa está ali, ela já não mora sozinha, até porque ela não pode, então ela está ali, de certa forma, não voluntária. E mais um ponto interessante do Skinny Nurse, que cerca de 65% das pessoas que dão entrada no Skinny Nurse morrem um ano depois. Então, mesmo dentro desse portfólio, existe uma rotatividade alta aí a se considerar, né? E se a gente levar em consideração que as próximas gerações, elas tendem a ter, é uma tendência, né, natural, a gente tem uma qualidade de vida melhor, hábitos mais saudáveis, né, alimentação, exercício físico, muito provavelmente essas skilled nurses elas vão ter uma idade assim de entrada nela até mais elevada aí nos próximos anos. O Ismael é legítimo bear, né? Sempre olhando pelos lados bons e os riscos potenciais da operação. Mas, em contrapartida, trago para vocês aqui a porcentagem de cidades onde o rate está com maior operação. Então, a gente vê comunidades com renda familiar acima da média. E por que o rate ele foca nesses locais? Principalmente pela questão de estar próximo da família, ou seja, do idoso, ele está com uma proximidade muito grande, além de serem locais onde tem muita pujança financeira,
muita demanda, além do envelhecimento da população, são comunidades em que eles têm a possibilidade de alocar esses idosos próximos da família, além de um ponto super positivo e que a gente não consegue ver muito bem nos presentations dos ativos, é que ele está muito bem localizado dentro das cidades. São ativos muito bem valorizados e com uma altíssima barreira de entrada. Então, é muito difícil conseguir imóveis parecidos com o que o Welltower tem nessas cidades, caso algum concorrente queira bater de frente com essa operação. Então, a gente vê essa mapeamento de locais muito bem feito pelo board, assim como do outro lado o envelhecimento da população 75+, que está crescendo a níveis muito rápidos se a gente comparar com outros níveis de idade. Não, em termos de posicionamento do portfólio de Welltower, assim, assim, eu considero um ponto bem positivo, porque os imóveis dele estão muito bem posicionados nos melhores centros urbanos. Até porque, como eu falei, né, ele é o primeiro REIT Healthcare a entrar em ação, né, que é o Healthcare Fund. Então, com isso, ele já está bem mais antigo no mercado, ele possui um portfólio em certos locais que cresceram em volta dele. Então, isso é um ponto a se considerar também. Exato, e um ponto também importante nesses locais há muita mão de obra disponível, mão de obra de qualidade. Então o rate ele consegue trazer gente boa para trabalhar nesses locais, com uma certa facilidade que ele não teria em locais mais para o interior dos Estados Unidos, onde há uma dificuldade maior de mão de obra qualificada, que a gente sabe que é muito necessário nesse tipo de serviço que eles oferecem. Aqui, pessoal, a gente trouxe aí para comparar, né, VNQ, que está em laranja, com o Welltower em roxo. Nos últimos 10 anos, se a gente observar, o Welltower foi até um pouco mais volátil que o VNQ e não performou tão bem assim, né? E durante a crise, então, nem se fala, né? Porque a crise acertou de cheio o setor de healthcare, nesses REITs de healthcare focado em senior house. Mas, como eu falei, né? É um REIT que ele passa por sérios problemas aí, tanto os operadores, quanto a questão do convenante de dívida que ele possui hoje, que ele não pode ultrapassar. Eu prevejo muito provavelmente que ele tem que vender parte desse portfólio aí, porque a não ser que ele faça uma mágica, é difícil ver de onde vai sair dinheiro para diminuir essa dívida EBITDA dele, né? E se voltar, né, a taxa de ocupação dele. Mas é um REIT interessante, né? E a gente vai falar até, mas a minha opinião é essa aí, ok? Então, pessoal, a gente trouxe para vocês um pouquinho mais sobre esse estudo, tanto das partes positivas quanto negativas desse rate. Trago para vocês que é super importante a gente ver com um olhar de longo prazo. Eu vejo, pelo menos, um olhar que ele tem muita coisa boa acontecer no futuro, principalmente agora com essa alocação nova de portfólio, em que ele está tentando vender essa senior housing, focando muito mais nos hospitais, onde são operações menores, mas com uma rentabilidade muito maior. Então, é um ponto que eu vejo super positivo, além de uma alocação super interessante, tanto nos Estados Unidos, quanto no Canadá, quanto no Reino Unido. E um ponto também que o holder sempre olha é a questão de histórico comprovado de receita e de lucro, né? Então, são pontos que eu acredito serem super importantes nessa análise. É isso aí, pessoal. A minha opinião sobre ele é que o REIT é bom bear, né? O Francisco, eu acho que eu considero um pouco mais burro, sou um pouco mais bear com ele aí no curto prazo até. O que me agrada, assim, no Welltower, né? Eu não vou ser totalmente pessimista com ele. Mas um ponto que me agrada no Welltower é o fato de ele tá modificando o portfólio dele desde 2008. Então, ele vem buscando aí, são 2 subsetores, o setor de hospital, que possui um retorno, um ROIC, né, que é um retorno sobre capital investido maior, tanto é que a gente pode acompanhar até o MPW aí, que é um dos REITs do setor também, que está tendo uma performance, assim, muito boa. Mas dentro do setor de senior house, ele vai sofrer bastante, aí, principalmente com os operadores que ele tem hoje, que estão... Um operador que tem processo de falência, 17 operadores que não possuem aí nem receita para pagar o aluguel, e mesmo dentro dos contratos de triple net lease, que são contratos mais seguros, ainda tem esse risco. Eu tenho uma pequena parte de Welltower que eu comprei aí no auge da crise, mas que mesmo assim não performa tão bem, né? Tá lá eu digo que é aquela carteira da viúva, né? Eu comprei e deixo lá só para lembrar que existe. Legítimo holder, aí é hold, né? Carrega. Eu também tenho um pouco da minha carteira, baixa, uma porcentagem bem baixa de Welltower, mas caso a gente queira ser parte a pessoa queira fazer parte de healthcare,
é um ativo a ser estudado, não necessariamente é uma recomendação de compra, mas é um ativo a ser estudado para colocar na carteira, caso a pessoa queira fazer parte desse setor. Exatamente, eu gosto de Welltower pelo assim, store comprovado que eles têm, né, e o tamanho deles, né, então isso permite com que eles tenham uma capacidade maior de renovação de portfólio, e que hoje, no mercado, assim, isso é essencial, né, tanto a gente até falou na semana passada de Realty como que ele vem renovando portfólio, como o Welltower vem renovando portfólio desde 2008, e isso é um ponto positivo. Ponto negativo, na minha opinião, é a dívida aumentando, a vacância aumentando, o operador falindo, então isso são pontos que a gente tem que levar em consideração na hora de aportar em uma empresa, em um REIT, como é o caso de Welltower, ok? São desafios de curto prazo, mas é isso aí. Bom, pessoal, agradeço muito, o Ismael também de novo, muito obrigado por esse bate-papo, é sempre um prazer a gente conversar e a gente aprender um pouco um com o outro, é super importante. Aproveito para deixar o convite, se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, tanto no canal do Ismael quanto no Mente de Rodo no YouTube, toda semana tem conteúdo e vai ser sempre bom essa proximidade aqui com vocês nesses vídeos. Se inscreve aí, pessoal, que a gente vai fazer live surpresa aqui. Então, toda semana a gente Muito faz boa. uma live surpresa aqui sobre um REIT e aí uma análise, né, para vocês terem uma ideia aí. E como eu falei, não é recomendação de compra nem de venda, certo? Então, valeu, Francisco, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixe seu comentário aí, o que vocês querem para a semana que vem, né? Fechado. Valeu, Ismael. Obrigadão, viu? Um abraço. Um abraço.